Seja bem-vindo, bem-vinda a esse preparatório focado em conteúdos, de psicologia hospitalar. E são os conteúdos que são mais cobrados em editais, tanto de residência e também de concursos públicos, destinados à área da saúde. Mas antes, eu vou me apresentar a vocês. Eu sou Larissa, sou psicóloga, formada pela primeira turma de psicologia da Universidade do Estado da Bahia, e sou também psicóloga, especialista em psicologia hospitalar pela residência multiprofissional em neurologia. Foi a primeira residência também, a primeira turma aqui do estado, onde eu consegui ingressar. E assim, em se tratando desse meu processo seletivo, eu gosto muito de falar como foi essa minha preparação, como foi essa minha escolha. Eu já tinha 2 anos de formada quando eu pensei em fazer residência. Só que, na verdade, a residência me escolheu. Por quê? Não foi nada assim pensado, direcionado, olha, eu vou fazer residência. Na graduação eu não vi sobre esse campo, não foi citado essa possibilidade. Então, assim, eu era muito desconhecida ainda por muitos profissionais. Quando eu saí da graduação, eu consegui, já me ingressar no mercado de trabalho, então eu já estava trabalhando e sentia a necessidade de fazer uma pós-graduação em neuropsicologia, visto que era o público que eu atuava mais. E nesse momento de inserção no campo da graduação, surgiu o quê? Uma residência multiprofissional em neurologia. Logo, me despertou o interesse, Visto que eu estava fazendo neuropsicologia, eu falei, olha que bacana, E uma bolsa muito bacana. Eu vou me jogar nesse concurso, eu vou fazer, eu preciso passar nesse concurso. Só que assim, o tempo que eu tinha era muito pouco para me preparar. Eu falo pouco devido à minha rotina, Como eu estudava, eu trabalhava, eu só tinha 6 meses. E geralmente as pessoas que se preparam para a residência fazem um estudo mais a longo prazo, Visto que tem edital todo ano. Então, elas buscam se preparar nesse longo prazo. E eu não tinha um longo prazo, eu tinha um médio prazo. Eu já tinha perdido aí 6 meses, por assim dizer. Mas, claro, gente, isso vai do funcionamento de cada um. Tem gente que estuda 3 meses e passa. Vai do tempo da dedicação, do método de estudo, certo? E tem gente que não, vou devagar, devagarinho, vou estudar aqui 1 ano e vou contemplar o edital. E assim, qual foi a decisão que eu tomei para minha preparação? Eu tranquei a pós-graduação, eu me afastei do trabalho e assim foquei crucialmente nos estudos para residência. Então foi assim um estudo muito intenso, Eu estudava muitas horas por dia e chegou o grande dia da prova. E assim, a diferença entre os outros colegas, acreditem, era décimos, 0,0,2, sabe? Então, assim, algo que o que iria me colocar na minha posição para ter ali a minha colocação como aprovada nesse processo seletivo era a segunda fase. Qual é a segunda fase? A prova de títulos. Então, eu tenho, na verdade, não deixei de ter muitos títulos, porque desde a graduação eu fiz um percurso, de participar de congressos, de eventos, de ser pesquisadora, bolsista, de ser monitora. Então, assim, eu me joguei. Só que não parou por aí. Quando eu terminei a graduação, eu dei continuidade à minha capacitação, fiz cursos. E assim, a segunda fase da prova é exatamente essa, ela quer um barema. Ela quer que você mostre o quanto você é uma pessoa dedicada, o quanto você tem cursos e capacitações para ingressar nesse campo, para vivenciar a residência. Não quer dizer que uma pessoa que não tenha não vai passar, muito pelo contrário. Se a pessoa faz uma prova muito boa, e os outros colegas ficam em uma posição muito inferior, por mais que os outros colegas coloquem vários títulos, muito provavelmente não vai tirar a colocação dela, Então, assim, só que nem sempre isso acontece, é muito difícil. Porque a prova de residência é uma prova difícil, por isso que é importante essa preparação. E principalmente de neurologia, porque os conteúdos específicos é muito voltado para a área médica, É uma questão bem anatômica. E assim, graças a Deus, com a prova de títulos, eu consegui lograr o segundo lugar e entrar na residência. E assim, vale muito a pena o investimento, vale muito a pena vivenciar essa experiência, porque a residência
proporciona para o profissional uma visão de mundo muito ampla, uma visão de mundo. Por que de mundo? Porque não é só uma experiência profissional, é uma experiência de vida, certo? Então, é uma visão que engloba vários aspectos em relação a essa experiência, né, que você tem ao ingressar na residência. E assim, vale muito a pena o investimento, vale muito a pena a dedicação. Vamos proporcionar, né, com esse curso, quem adquiriu aí o combo, né, a uma mentoria, um curso de método de estudo que vai direcionar aí como é que vai ser o melhor método para você. Então, tudo muito direcionado, tudo bem amarrado, focado aí na sua aprovação. Então, aproveite bastante o conteúdo, porque tudo que foi aqui colocado nessa aula foi com base na minha experiência enquanto ex-residente e atualmente enquanto especialista, né, que atua na área. E assim, a maioria dos editais, se não todos, você vai encontrar lá a história da psicologia hospitalar, certo? Então vamos ver, né, o que é importante saber sobre a história da psicologia hospitalar e o que cai em concursos e processos seletivos voltados para a área da saúde. Vamos lá? Bom, tudo começou lá em 1818. A entrada do psicólogo na instituição hospitalar foi marcada aí por esse ano, né? Lá no Hospital Macklin, em Massachusetts, quando esse hospital formou a primeira equipe multiprofissional e inseriu nessa equipe o psicólogo. Só que aí, em 1904, houve a necessidade de se criar um laboratório de psicologia. Por quê? O psicólogo, quando ele entrou nessa instituição, ele trouxe muitos benefícios. A gente, até hoje, né, entramos em uma instituição médica que olha o sujeito muitas vezes de forma fragmentada, não olha como um todo. E vem a psicologia com um olhar mais amplo, com um direcionamento ali voltado para o desejo do paciente. E aí já sinaliza para o profissional, já faz a condução daquele caso. Isso é muito enriquecedor, né? Porque a psicologia ela consegue trazer, ela agrega para a equipe, né, esse olhar amplo, fazendo assim, promovendo na verdade uma assistência mais completa, né, abarcando aí os processos biopsicossocial, que é muito importante dialogar enquanto sujeito dentro de uma instituição hospitalar, trazer, emergir esses aspectos. E aí, claro, vai surgir resultados, né? Então, assim, a equipe, os profissionais da época perceberam, nossa, como a psicologia é efetiva dentro desse campo hospitalar. Nossa, quanto ela enriqueceu a nossa prática, nossa, quantos resultados que a gente consegue visualizar. E aí, embora criar um laboratório, né, para desenvolver pesquisas, vamos mostrar isso para o campo acadêmico, o quanto a psicologia é efetiva, né? E aí foi criado esse laboratório, onde foram desenvolvidas o quê? As primeiras pesquisas sobre psicologia hospitalar. Então, foi datada em 1818 essa entrada do psicólogo nesse campo. Isso, gente, estamos falando aqui da história da psicologia no mundo, mais especificamente nos Estados Unidos, certo? No segundo bloco dessa aula, vamos conhecer a história da psicologia hospitalar aqui no Brasil. Então, a entrada do psicólogo no campo da instituição, né, hospitalar foi datada em 1818, 1904 criou aí esse laboratório de psicologia, onde foram criadas as primeiras pesquisas sobre a atuação do psicólogo hospitalar. Claro, fixou o conteúdo? Vamos lá. 1945, término da Segunda Guerra Mundial. E aí, será que tinha demanda para psicologia no contexto hospitalar? Um bocado de militares, não só ferido fisicamente, mas e psicologicamente. Como é que estava? Quantos amigos perderam, né? Quantas pessoas, né, teve que, enfim, né, aniquilar, né, devido a esse contexto de guerra que eles vivenciaram. Então, a psicologia aí foi muito efetiva, né, nessa época, e marca muito. A Segunda Guerra Mundial marca muito a entrada do psicólogo, a história da psicologia hospitalar no mundo, certo? Vamos conhecer. A psicologia se insere no Hospital Geral para prestar o quê? Suporte psicológico aos militares que estavam apresentando o quê? Alteração de humor, distúrbio de senso-percepção e agitação psicomotora.
Então, assim, na época, como psicólogo, né, já em 1818, ele já atuava no hospital, muito provavelmente se mostrando ali efetivo sobre esses aspectos, colocaram também, né, novamente, bom, bora inserir aqui o psicólogo, porque esses conteúdos aqui é importante, né, ter o olhar desse profissional. E a psicologia vem, entra nesse contexto aí pós-guerra e presta exatamente esse suporte aos militares que estavam apresentando o quê? Alteração de humor, distúrbio de senso-percepção e agitação psicomotora. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial. A atuação da psicologia nesse contexto. Como o psicólogo atuava nesse contexto? Um espaço tão novo. Como era esse cenário? Cenário de pós-guerra, né, gente? Conforme a imagem bem demonstra aí, né? Com os recursos da época, ser uma aglomeração de pessoas, de pacientes, enfim. Então foi nesse contexto aí que a psicologia se inseriu e assim desempenhou as suas práticas. Bora conhecer quais. Bom, ela buscava o quê? A identificação das repercussões psicológicas decorrentes do processo de adoecimento e hospitalização. Muito atual. É isso que os psicólogos hospitalares, é isso que eu faço e que muitos colegas fazem, que é o que identificar de que modo nesse adoecimento, essa internação, traz repercussões para o psicológico desse paciente. Então, a psicologia cuida disso, dessas repercussões psicológicas em torno do adoecimento. E já lá, né, em 1945, o psicólogo já desempenhava a sua prática, voltando, né, direcionando seu olhar para esses aspectos. Bom, também fazia o quê? A promoção de estratégias para minimizar o quê? As alterações psíquicas, aquelas que eu acabei de apresentar para vocês. Distúrbio de senso-percepção, de humor e agitação psicomotora. A compreensão da experiência do processo de adoecimento e internamento vivenciados pelo paciente. Então, assim, também trabalhava, né, essa questão que subjetiva. Então, perceba que a psicologia lá já entra no hospital, emergindo aí a subjetividade do sujeito, dando voz a essa subjetividade. Peraí, é importante, né, cuidar desses aspectos que giram em torno do adoecimento, dessas repercussões psicológicas, sim, é muito importante, né, verificar por que essa agitação motora, por que esse distúrbio de humor. Claro que é essa alteração do humor, sim, mas peraí, qual é a compreensão da experiência desse sujeito ao vivenciar esse processo que está aí ocasionando esses sintomas que se apresentam no corpo? Deixa eu ouvir ele, preciso ouvir, eu preciso ter uma compreensão mais ampla. Então é isso que a psicologia fez e é isso que a gente também faz. Certo? Copiou a mensagem? Então anota aí, gente, porque isso cai em prova, certo? Pode a prova cobrar para você a história da psicologia hospitalar no mundo, né? Quando é que se deu, qual foi o contexto, qual a atuação, certo? Quando ela se inseriu. Então, muitas são as possibilidades, né, de se elaborar questões em relação à história da psicologia hospitalar. Bora lá dar continuidade. E aí? Perceba que